Bora lá, galerinha. 20 mitos sobre a Idade Média. 20 mitos, eu falei mitros. Do canal Caverna Medieval. Aí vocês pediram depois daquele vídeo do Covil que eu trouxe semana passada, bem polêmico lá. Que vocês aí falaram bastante nos comentários e tal. E eu resolvi gravar esse aqui, 20 mitos aí, né, cara? Aquele vídeo lá parecia ter algumas coisas que a gente considerou aí que eram mitos, né, e coisas assim. E esse vídeo a gente vai ver um cara falando sobre mitos e a gente vai ver se o que de fato ele fala que são mitos realmente são mitos, né? Eu tô curioso pra saber isso, inclusive. Eu vou analisar dessa forma, né, cara? Eu não vou. Eu vou entrar no vídeo aqui, o que ele falar aí que é mito também, eu vou falar, ó, isso daqui eu acho que não é mito não, isso daqui é realidade, enfim. Se puder, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Então bora se meter nesse vídeo que eu tô bastante curioso. Bora! Olá pessoas, eu sou o Bruno de Paulo. Olá. E bora quebrar 20 Ok, mitos ele da realmente Idade gosta Média de Idade hoje. Média, né? Vem O cenário dele mostra muito bem isso. que hoje vai Inclusive, ser o David bom. Jones aqui, ó. Ok. Caverna medieval, lenda medieval, tenda medieval. Fala galerinha do bem, como vai todo mundo? Meu, eu tô muito animado porque hoje vai ser um vídeo muito especial, um vídeo que eu adoro fazer, Ok. que é quebrando mitos da Idade Média. E hoje eu não vou quebrar só um, mas eu vou quebrar 20 mitos que todo mundo pensa aí da Idade Média. Esse vídeo aqui é o segundo da playlist que eu tô fazendo aí, da base da Idade Média, porque aqui no Caverna Medieval, um dos meus principais objetivos é aí quebrar vários mitos medievais e conceitos errados sobre a Idade Média, principalmente aí criado pelos filmes, séries e até nas salas de aula de história. Vários vídeos específicos desses mitos, vários. Cada mito que eu vou falar aqui tem um vídeo específico, tirando pouquíssimos. Então depois, eu não consigo pôr todos aqui em cima, eu vou pôr aqui em cima e na descrição, mas depois vai ver cada vídeo específico de cada mito que eu quebrei para você saber muito mais da realidade da Idade Média, porque aqui no Caverna Medieval você vai ver isso, a verdade sobre a Idade Média. E depois vê a playlist. Se imputou uma autoridade aí que eu que eu tô fazendo. Beleza. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, cara, se inscreve nesse canal, porque todo dia tá saindo vídeo. Todo dia sai vídeo. E você não vai perder nada. Primeiro vídeo que eu tô vendo nesse canal também, inclusive. Sobre a Idade Média. Mas antes, eu quero falar do grande parceiro do Caverna Medieval, a Tenda Medieval. Porque, os caras têm várias coisas sobre a Idade Média. Tem decoração, tem escudo, tem machado, tem hidromel, tem caneca. Mas eles principalmente têm espadas da Idade Média. Porque, isso aqui é essa espada aqui. Caneca, mas eles principalmente... Essa espada aqui é uma verdadeira espada medieval. A gente tem espadas da Idade Média. Porque, cara, assim. sempre que você pensa na Idade Média, você pensa em espadas. Primeiro link aqui embaixo, você vai encontrar várias espadas medievais. Eu curto esses itens, esses são caros, né, cara? 10% de desconto e você encontra de tudo. A espada do William Wallace, espada de Game of Thrones, Ó, Katana Tanjiro 151. Ok. Espada de Senhor dos Anéis, espadas de anime, tá curtindo One Piece? Se você for ver que é pra defesa pessoal, né, cara? Ó, 600 espada Tranduil. Lá tem a katana que a gente vai falar ainda essa semana sobre as espadas dos samurais japoneses. Tem espada do William Wallace, tem espada de maneiro, é legal. Tem todo tipo de espada pra você botar na sua parede aí, pra você empunhar, tirar foto, postar no Instagram. Cara, é uma espada mais legal que a outra, maravilhosa. Então vamos lá, vamos quebrar aí esses 20 mitos da Idade Média. O primeiro é o mito da Terra plana. Praticamente todos os estudiosos medievais acreditavam que o mundo era uma esfera. Inclusive, um estudioso persa chamado Al-Biruni, lá no século X, já foi capaz de calcular o raio da Terra usando a matemática, errando aí por cerca de 31 quilômetros apenas. A questão medieval não era se a Terra era esférica ou... Tá, não, mas isso é um ponto. Ele falou... Todos estudiosos, mas os estudiosos da Idade Média, vamos ser sinceros, que não eram a grande maioria da população, né, cara? Plana, não, cara, para com isso. Mas sim, se a Terra era o centro do universo. Então a crença medieval aí era de que o Sol girava em torno da Terra e não a Terra girava em torno do Sol. Na realidade, Jerusalém era o centro da Terra e a Terra era o centro do universo. Toda essa baboseira aí da Terra plana foi inventada no século XIX, principalmente por um escritor americano aí de romances chamado de Washington Irving. Segundo mito que a gente vai... Cara, assim, enfim... Provavelmente esse cara foi quem escreveu sobre Terra plana e tudo mais. Mas eu digo assim, cara, eu acho que se você chegasse pra uma pessoa aleatória, um camponês aleatório na Idade Média e perguntasse qual que é o formato da Terra, eu acho que era mais provável ele falar que era plano do que esférica. Como ele falou, os estudiosos, cara. Tipo assim,
Eu não consigo, cara, a ideia de uma terra esférica que você dá a volta e você chega no mesmo ponto é muito mais estranha pra você pensar do ponto de vista de um camponês da Idade Média do que imaginar que a Terra fosse plana. Não sei, cara. Não sei se isso é importante também. O que tem a galera acreditar naquela época que era Terra plana, tá ligado? Tipo, enfim. O senhor feudal traçava a esposa do camponês na primeira noite. Isso é maluquice, cara, não. Muito famoso aí, principalmente por causa do filme de William Wallace e outros filmes, O Coração Valente e outros filmes. Eu nunca assisti esse filme do Coração Valente, cara. Eu não sabia aí, cara, que maluquice. Mas isso veio do século XIX, na França, porque se tornou uma crença popular que os senhores feudais tinham vários direitos sobre os seus camponeses, incluindo aí o direito de ter relações sexuais com qualquer noiva aí na sua primeira noite de casada. Simplesmente não existem registro disso. Nada. Tudo veio da Era Moderna, como uma forma de depreciar a Idade Média. Cara, vídeo completo. Isso aqui eu realmente nunca ouvi falar, né? O que havia era um ritual ali, né? Acho que chamava de homenagem, uma parada assim que o cara dava um beijo na mão e tudo mais. E era isso, né, cara? Isso daí eu nunca ouvi falar desse bagulho. Que loucura, né, cara? Certíssimo aqui, assiste. Que inventou esse bagulho? Não existiu o direito da pernada, o direito da primeira noite, a maior mentira do universo. Terceiro mito que a gente vai quebrar, o capacete viking de chifres. Acho que daí todo mundo sabe hoje em dia, né, cara, que é um mito. Fantasia, todo lugar que você vê. Tá até lá, na série Vikings, viking com um capacete de chifre, outros guerreiros. Eu digo assim porque é uma série super popular e não colocaram isso, né, cara, que seria um símbolo forte pra série, pra vender e tudo mais. Aqui do Skyrim, inclusive, né? Eles são aí colocados com capacete de chifre, ninguém era... Mas os Skyrim não são vikings, né? É um mundo medieval, né? Quer dizer, um mundo medieval... Esqueci, mano. Isso também seria muita burrice. Não real, o chifre atrapalharia em batalha, além dele poder ser agarrado pelo inimigo ali e você morrer porque o cara pegou no seu chifre lá do capacete e cortou sua garganta. Esse estereótipo viking aí nasceu no século XIX, em teatros, né? Teatros. Quer saber tudo sobre os vikings? Playlist... Sim, mas o capacete de chifres eu acho que os celtas podem ter usado, se não me engano. Não sei se é os celtas, algum povo que pode ter usado, né? Mas realmente não faz o menor sentido você colocar chifres no capacete. Os guerreiros feudais japoneses, esses sim, né? Samurais e tal, tinham capacetes com chifres, né? Até onde eu sei também. Só que é mais uma parada pra dar medo, pra assustar, do que de fato algo prático, né? Óbvio, né? O cara não vai dar uma chifrada assim, né? Completinha aqui. Quarto mito que a gente vai quebrar: dispositivos de tortura medieval. Você já viu aí a Dama de Ferro e vários outros dispositivos de tortura brutais atribuídos à Idade Média. Então tem lá, como eu falei, a Dama de Ferro, que era um caixão com espinhos que você enfiava o cara lá e fechava pro cara morrer. A Pera da Angústia, que era uma pera lá que você girava e ele alargava buracos, vamos dizer assim, e até o arrancador de seios. Que isso, precisa mostrar isso não. Maiores explicações. No entanto, embora muitos sejam aí chamados de dispositivos de torturas medievais, eles foram inventados séculos depois, como uma espécie de atração turística. Sim, nem existiam essas torturas também em calabouços. Então aí, para atrair turistas, os caras pegavam um calabouço lá de um castelo, qualquer merda, e faziam essas supostas aí dispositivos de tortura só para atrair turista e falar que isso era tortura medieval. Inclusive... Esse ponto aqui dele eu sei, não. Eu não sou o maior especialista, então eu não vou cravar nada. Mas aqui é meio estranho, né, cara? Eu acho que esses dispositivos realmente existiam. Eu acho que aqui ele deu uma passada aí, uma passada de pano nesse ponto aí, cara. Porque... E se não existiam esses, existiam certamente outros que eram usados, né? Não especificamente esse. Com certeza existia esse tipo de equipamento, por assim dizer, para este meio, né? Fato é que muito se imputa à Idade Média coisas que aconteceram séculos depois. Por exemplo, eu até estava conversando com um cara que comentou no outro vídeo lá, eu falei, cara, muita gente acha que, por exemplo, o caso lá das bruxas de Salem, essas coisas, foi na Idade Média. Não, isso aqui foi, pouco tempo atrás, tá ligado? Foi já bruxa de Salem nos Estados Unidos, né, cara? Então, tipo assim, tem coisas que muita gente acha que é da Idade Média, mas na verdade parece Idade Moderna, e é uma loucura, né, cara? Inclusive, alguns objetos tinham usos mais normais aí. A Pera da Angústia, que abria buracos, na verdade pode ter sido aí um alongador de meias. Outra coisa que a gente vai quebrar aqui, outro mito, era que a filosofia era idiota. Tá, não, mas esse ponto aqui dele, eu entendi o que ele quis dizer, só que, assim...
Eu acho um pouquinho de passada de pano, na minha opinião, porque, tá, não existiu esse, mas certamente existiam outros, né, cara? As pessoas só pensavam merda na Idade Média. Existe esse mito aí de que os pensadores e filósofos medievais discutiam temas idiotas e inúteis, como quantos anjos podiam dançar na cabeça de um alfinete. Só que não existe nenhum registro de pensamento inútil como esse aí na Idade Média. Na verdade, muito do que você aprende hoje na escola veio de pensadores medievais. Essa parada foi inventada no século XVII pelos humanistas renascentistas como uma forma de... Cara, de novo, novamente, isso que ele tá falando eu concordo com ele. Com certeza, na Idade Média tinha vários filósofos, pensadores muito importantes que contribuíram muito com o nosso tempo, por isso que é horrível você chamar de Idade das Trevas. Só que isso não muda o fato que, pra mim, cara, e daí se tivesse caras realmente pensando lá que tinham anjos dançando no alfinete, e daí, tá ligado? Hoje em dia tem gente que pensa coisas muito mais absurdas que essa e ninguém quer dizer que o nosso tempo necessariamente é atrasado, sabe? Entende? Tipo, não é porque tem gente pensando sobre isso que necessariamente a época é atrasada, essa época é das trevas e tal. De né? diminuir o pensamento de teólogos medievais. Outro grande mito que já me perguntaram cintos aqui é sobre os aí, cintos de castidade. É lenda mesmo, a né, lenda cara? é de que quando os nobres medievais iam pras cruzadas, pra garantir que as suas esposas aí não tivessem relação sexual com outros, eles prendiam nas suas cinturas um cinto de metal também, né, com uma fechadura e levavam a chave lá. Mas aí nem é medieval esses cintos aí, esses cintos velhos que existem, nem medievais são, se não me engano, cara. Mas a verdade é que os cintos de castidade nunca foram usados na Idade Média. Não, calma lá. Nunca também é uma palavra muito forte, né, cara? Igual eu falar que, tipo assim, talvez existisse alguém, não sei aonde, que usou, tá ligado? Não existe a palavra nunca também. Alguém pode ter usado o caverna, não vou chamar de caverna, não sei o nome dele. Alguém não pode falar nunca também, né, cara? Alguém pode ter inventado e usado lá no meio e não tem registro só, né, cara? Mas não necessariamente isso marcou o período e tal. Tem gente que usa esses negócios até hoje, cara. Lenda urbana aí, criado no século XIX, de novo, como uma forma de diminuir a Idade Média. Outro mito é que as pessoas bebiam vinho e cerveja porque a água estava contaminada. Cara, as pessoas medievais, óbvio... Pois aí tem que ser maluco pra acreditar num negócio desse, né, cara? Que evitavam a água poluída. Mas havia muitas outras fontes de água limpa para que elas pudessem beber, cara. Hoje você tem poluição pra caramba. Na Idade Média não tinha muito, não. Principalmente no campo. Aliás, eles já sabiam que era saudável você beber água, embora a água não fosse tão saborosa aí quanto a cerveja ou o vinho. Eu já fiz um vídeo completinho sobre isso. Os caras não são... É um negócio, né, cara? Os caras não eram burros também, né, cara? Tem muita gente que acha aí, geralmente, vezes que nem falam lá da pirâmide do Egito, elas falam como era capaz os caras da época construir aquilo, achando que os caras na época era bobo, né? Não tinha cabeça, não tinha mentalidade pra construir aquelas coisas, né, cara? Enfim, né? O famoso, né? Sempre as pessoas menosprezam o passado, né? Outro grande mito aí é um castelo muito famoso, o castelo que eu vou errar o nome. Não, Neuschwanstein não é. O castelo de Neuschwanstein, né? Ele não é medieval, né? Ele é bem recente. Acho que é isso. Você já viu esse castelo aqui? Lindo, é o castelo da Disney. No Instagram, no TikTok, no YouTube, em documentário, em série. Tudo você já viu esse castelinho maravilhoso. Até dizem que esse castelo aí foi o castelo que a Disney baseou o castelo da Disney nele. Um lindo castelo medieval, não é mesmo? Não, porque medieval. Esse castelo não tem nada a ver com o castelo medieval, nada. Tanto não tem a ver que ele não é medieval. Ele foi feito por Luís II da Baviera na segunda metade do século XIX. Vídeo da história dos castelos super medievais recente, aqui, né? se não couber o vídeo aqui na descrição. Outro grande mito é que as pessoas não viviam mais do que 30 anos na Idade Média. Isso é o maior mito medieval que eu conheço. Não, tão maior. Primeiro vem a Terra plana, depois vem que a galera morria cedo e era velho com 25 anos. Todo mundo lá... Não, eu acho que, assim, chegar a gaguejar aqui. É que, tipo assim, não é que as pessoas não viviam mais que 30 anos, é porque quando você pega na estatística, geralmente colocava lá que a média de idade da Idade Média era 30, 40 anos, mas isso é muito porque, infelizmente, faleciam muitas crianças, né, cara, por causa... enfim, porque não é como hoje que você tem medicina e essas coisas, então o falecimento de criança era muito comum e isso abaixava muito a média. Não muda o fato também que era muito raro alguém na Idade Média, acredito, chegar aos 80 anos, 90 anos. Era normal a pessoa ali já ser muito velha com 60 e poucos, né, cara? Só que também 30 é ridículo, né, cara? Na Idade Média, morria cedo e a Idade Média era uma merda, você não conseguia sobreviver, toda aquela desgraça. Na verdade, a expectativa de vida durante toda a Idade Média, na média, foi de 52 anos para a nobreza, então 48 anos para o povo comum. Tá. Muitos passavam dos 60 anos, porque muitos morriam nas guerras.
Então ser velho na Idade Média era aí a partir dos 50 anos e não dos 25. Sim. E isso quem diz é a ciência. Vê esse meu vídeo aqui. Outro mito aí que a galera não usava talher na Idade Média, comia todo mundo com a mão. As pessoas medievais não precisavam comer tudo com as mãos. Facas e colheres já eram muito comuns em toda a Idade Média. Só que isso tem muito a ver também com o fato de que na Idade Média as pessoas não comiam arroz, feijão e batata e carne igual nós comemos no Brasil hoje em dia, né, cara? Então isso daí mexe um pouco com o imaginário, né? A galera provavelmente comia mais pão, coisas também que poderiam ser comidas com a mão, né, cara? Não sei se ela ter talher, né? Mas claro que os caras tinham talher, né? Enquanto o garfo vem do século IV, ou seja, do começo da Idade Média, do Império Bizantino. O seu uso se espalhou aí para o Oriente Médio e Persa, e no século XI já era comum um garfo na Itália, e gradualmente as outras partes da Europa foram adotando o garfo como parte aí da sua louça para comer. Outro grande mito é que ninguém viajava. Em uma economia fechada, regida pelo feudalismo, as pessoas nasciam. É a mesma coisa que eu falei, né? Que nem eu falei, que nem ele falou, ninguém usava cinto de castidade. Eu falei, é forte falar que ninguém usava, né, cara? Que alguém pode ter usado alguma espécie de cinto lá, né? Mas aqui não muda o fato que aqui é a mesma coisa, né, cara? É óbvio que alguém viajou, mas em média a maioria das pessoas não viajavam, né? Que passavam a sua vida inteira nos seus vilarejos, a não ser que fosse por motivos militares, né? Cresciam e morriam na mesma vila, certo? Mas tinha mercadores, comerciantes. Diversos registros mostram que as pessoas normalmente viajavam e até se mudavam para diferentes regiões ali dentro de um reino. Era muito comum o casamento entre pessoas de feudos. Sei não, curioso, teria que ver um vídeo mais aprofundado, que eu imagino que diferentes. Cara, até existia uma taxa para isso. Além disso, os camponeses faziam peregrinações e visitavam diferentes igrejas e mosteiros. Pô, essa é a história das cruzes. Porque assim, cara, é que a galera acha que Idade Média é puro sofrimento também, né? Os caras o dia inteiro trabalhando lá, suando no calor, puro sofrimento, né, cara? É uma maluquice que a galera pensa, né, cara? É muito imaginário hollywoodiano, né, cara? A galera não se divertia, não dava um sorriso, era só tragédia, só tristeza, né? Choro e ranger de dentes o dia inteiro, sendo que não era assim, né, cara? Tinha também os comerciantes e o pessoal que ia morar aí em outro reino também, fugindo de um líder tirano ou qualquer coisa do tipo. Tem o grande exemplo dos noruegueses no século X que estavam fugindo aí do Haroldo Cabelos Belos. Outro mito, todo mundo era sujo e fedido na Idade Média. Cara, chamar alguém de sujo e fedido é um xingamento até hoje. E foi assim também na história medieval. A galera do século XIX criou esse mito aí que as pessoas na Idade Média eram sujas e fedidas apenas para diminuir o povo que vivia na Idade Média. Tem até uma frase famosa aí que a Idade Média foi 1000 anos sem um banho. Cara, a maior mentira do mundo. Eu fico puto com isso, porque a galera tomava banho sim na Idade Média, e muito. Banho era um tratamento, o cara tomava banho no rio, o cara tomava banho na banheira, o cara tomava banho de todos os jeitos possíveis e imaginários. Vê esse meu vídeo aqui, inclusive existiam casas de banho. Sei não, isso aqui, cara, mas com todo respeito aí, meu mano Caverna, esse ponto aqui, cara, não tinha nem esgoto antes tá ligado? Assim, falar todo mundo era sujo e fedido é forte, cara. Não acho que todo mundo era sujo e fedido. Mas é claro que com certeza não devia ser um cheiro muito agradável nos feudos medievais, né, cara? Desse ponto de vista, assim. Nos feudos talvez fosse um cheiro bom, na verdade, que ainda era fazenda ali e tudo mais, né, cara? Agora nas cidades, né, cara? Nos burgos, né, cara? Aí eu acho que devia ser um cheiro bem desagradável, né, cara? Tinha até saunas medievais. Sim, é exatamente o que você tá pensando. Eu sei, eu até entrei em uma no The Witcher lá do Dijkstra. Quem jogou essa missão aí vai lembrar, cara. Não sei se era se a sauna era necessariamente do Dijkstra ou se ele só tava lá, mas eu lembro que você encontra ele nessa sauna. O povo era safadinho. Outro mito aí que eu fico puto, cara, eu fico puto com todos os mitos. Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. E deixa a opinião de vocês sobre todos esses mitos aqui nos comentários, que acho que vai ser um vídeo bem polemiquinho, hein? Acho que eu vou ficando puto. Eu não tenho problema nenhum, cara, eu discordo. Ó, eu quando tenho que discordar alguma coisa, eu discordo. Quando eu concordo, cara. Eu tenho minhas opiniões aqui, sabe que eu sou um cara de opinião forte. As bruxas eram julgadas e queimadas na Idade Média. Mano, as bruxas eram julgadas e queimadas na Idade Média? Sim, isso era comum? Sim, ponto, próximo. Não. Até o século XIV, sim, claro. A ideia de bruxa. A bruxaria, ela é mais. Esse negócio de bruxaria, caça às bruxas, não sei o que, é algo mais da Idade Moderna, né, do que da Idade Média. Só que a galera junta muito o fato de Inquisição com bruxas e forma todo o imaginário atual nosso, né, cara? E bruxaria era praticamente desconhecida no mundo medieval até o século XIV. Aí também não. Aí é maluquice, Caverna. Você vai dizer que se eu chegasse pra um camponês da Idade Média e falasse que existia alguém fazendo bruxaria, a pessoa falaria que a pessoa não acreditaria em bruxaria, é isso que você tá querendo dizer? Eu acho que as pessoas
na Idade Média. Tem pessoas que acreditam até hoje, cara, tá ligado? Na Idade Média, com certeza as pessoas acreditavam em bruxaria, tá ligado? Cagando se você era uma bruxa, se você fazia magia. Não. Não é assim também, não, cara. Ô, Caverna, você tá maluco, cara. Tô nem aí. Não, aí o Caverna chapou das ideias, cara, com todo respeito aí, porque... Cara... Portanto, à medida que o período medieval chega ao fim, principalmente com as reformas, porque as reformas protestantes endureceram a igreja e não o contrário, a ideia começou a surgir de que as pessoas estavam aí usando magia e trabalhando. Acho que eu descobri a religião do Caverna. Com demônios e tudo o resto. Temos o registro aí de julgamento de bruxas ocorrendo, e até mesmo livros aí como Maleus Maleficarium, que era um guia aí de como você Idade caçar. Moderna. Total, só que... Sim, fato é que, aparentemente... Caramba, curioso isso, né? Nunca poderia pensar, mas... Até porque nos Estados Unidos vai ter esse lance de caça também, que vai ser algo ligado bastante à igreja protestante nesse ponto, né? Mas não muda o fato que a igreja católica teve inquisição e coisa assim. E que nem eu falei, cara, na Idade Média, com certeza as pessoas acreditavam em bruxaria e provavelmente não gostavam de que falasse que alguém estava fazendo bruxaria, né, cara? Não necessariamente isso fosse comum. Mas é o mesmo fato de falar que, por exemplo, que nem eu falei, minha avó acreditava em lobisomem, cara. Não é como se, porque minha avó acreditava em lobisomem, fosse comum as pessoas verem lobisomens, porque isso de fato nem existia, né, cara? Do mesmo fato que você chegasse na Idade Média e perguntasse pra um camponês assim, pô, você acredita em bruxaria? O cara falaria, pô, provavelmente ele falaria pra você, eu acredito sim, cara. Não é necessariamente que aquilo lá fosse comum as pessoas serem presas por bruxaria, ou as pessoas verem uma bruxa, que isso certamente não veriam, né? Entendeu? Isso que eu quero dizer, sabe? Purgar os demônios das bruxas. Sendo escrito aí sobre os perigos da bruxaria. No entanto, foi entre os séculos XV e XVIII que as sociedades europeias e até norte-americanas se envolveram na loucura da bruxaria. E foi durante esse período que dezenas de milhares de pessoas foram mortas como suspeitas de bruxaria, e não na Idade Média. Eu fiz um vídeo todinho falando disso, pra explicar tudo, vou deixar aqui em cima. Eu concordo total, senão... Bom, só se eu peguei errado a frase que ele falou como se as... Não, ele falou, literalmente, as pessoas não ligavam, não sabe? Não é assim também, né, cara? Pelo amor de Deus. Ou na descrição aqui embaixo, se não couber aqui em cima. Outro mito, então, é de que todo mundo obedecia à igreja na Idade Média. Embora muitas pessoas na Idade Média aí fossem realmente extremamente devotas, a gente pode encontrar registros de que as autoridades da igreja frequentemente reclamavam que as pessoas não seguiam os preceitos e os costumes da igreja e elas não morriam por causa disso. Também a gente pode encontrar evidências de que até mesmo os camponeses tinham aí as suas próprias ideias sobre religião, que divergiam dos ensinamentos oficiais da igreja, e que entre os teólogos também haviam muitos debates sobre muitas questões. Eu não duvido disso também, não acho que era como a gente vê nos filmes e tal, que alguém, qualquer discordância, a pessoa já é condenada por bruxaria e coisas assim, né? Da igreja. Como hoje, algumas pessoas medievais tinham crenças fortes, enquanto outras eram menos religiosas, ou ainda elas criavam a sua própria forma de crença. Isso eu não duvido mesmo, mas eu não acho que... Mas do mesmo modo que eu tenho certeza absoluta que se você voltasse na Idade Média e você tivesse lá um feudo, tivesse lá uma basílica, sei lá, uma igreja lá no meio desse feudo, e as pessoas fossem nesse feudo, e você fosse a pessoa que não ia nesse feudo, você era a única pessoa, o único camponês lá, o único plebeu daquele feudo que não ia pra igreja, você falava, eu não vou ir na igreja, que eu tenho outra visão da religião, eu tenho certeza que você seria mal visto lá dentro, né? Enfim, eu tenho certeza absoluta, sabe por quê? Porque eu sei que isso acontece até hoje com pessoas que vão em igrejas e vão lá e ficam julgando os outros porque não vão, né? Vocês sabem, então imagine na Idade Média, cara. Fiz uma playlist aí completíssima sobre o sexo na Idade Média. Sim, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque lá você vai ver que as pessoas não seguiam tanto o preceito aí da religião. E as pessoas eram mega safadinhas na Idade Média. Outro mito aí que é muito grande e ficou muito evidenciado agora que eu fiz 2 vídeos sobre a comida medieval é que todo mundo comia carne estragada carne zumbi do e era por isso que você tinha que ir buscar especiaria, porque, nossa, isso é que a carne estragava mais rápido na época, porque não tinha geladeira e coisa assim, né? Mas não é óbvio que as pessoas podiam simplesmente abater um animal ali e comer a carne ainda fresca, né, cara? E boa. Meu Deus do céu, que o comércio de especiarias acontecia porque as pessoas comiam carne estragada na Idade Média, então o cravo, a canela era pra mascarar o sabor de podre. Né, cara? Tá aqui, pariu. Eu falei palavrão. Falei que não ia falar mais palavrão, mas eu tenho que falar. Meu Deus do céu. Eu falei, tem muito essa visão. Soma tudo isso que ele falou aqui nesse vídeo, cara.
E você vai ver como é formada a visão de que a Idade Média era só sofrimento, só dor, só... E não era, né, cara? É óbvio que não, né, cara? É uma maluquice para pensar nisso, errada, né, cara? infinita. Não era todo mundo que comia pão mofado com carne estragada na Idade Média, não. Pelo amor de Deus, mentira. As pessoas acham, sei lá, cara, você passava um ano, 305 dias só sofrendo, tá ligado? Você consegue imaginar, cara? As pessoas não conseguem parar pra pensar nisso, tipo... Olha o tempo que é 365 dias, quantas horas tem isso? E as pessoas acham que tudo isso era só pessoas sofrendo ali, né, As pessoas comiam bem. Os camponeses até melhor que os reis. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição. Um sobre os e também eu não concordo não, Caverna. banquetes medievais, que eu falo aí que as especiarias eram muito valorizadas porque elas eram um sinal de status, e outro sobre a comida mais popular na Idade Média, pra você entender que não, cara. Nossa, como ensinou errado na escola, meu Deus do céu. Agora eu lembrei. Puta, não, velho. Não é especiaria. Aí eu também acho que eu discordo veementemente ali que um plebeu comia melhor do que um rei na Idade Média, né, o Caverna? Aí foi... Pra carne estragada. Carne estragada fora, é né, ruim pra gente, era ruim pros caras também. Não, pior. Não, vou continuar aqui. É uma coisa que dizer que eu, hoje em dia, como melhor do que um político aí da mais alta casta, e como melhor do que o Lula. O vídeo vai ficar longo, vou continuar aqui. Tanto os caras não comiam carne estragada que uma grande forma de... Mas isso é fato. Claro que ninguém comia carne estragada. Cara, talvez alguém comesse, né? Mas é óbvio que as pessoas comiam carne fresca, né? De preferência. Uma grande forma que as pessoas faziam era conservar carne em coisas defumadas, peixe defumado, carne defumada, sal, embutidos. Né, embutidos, mano, era o jeito que os caras tinham de conservar a carne na Idade Média, né, cara? No período de inverno. Como é que os caras pensavam em embutidos, em charcutaria, se eles ficavam comendo carne estragada? Tá aqui, pai. Não, mas eu vou ser sincero também, eu nunca vi alguém falar isso, cara. Se vocês já ouviram, deixa nos comentários que Idade Média os caras comiam carne estragada, eu nunca tinha ouvido falar. Próximo. As batalhas medievais eram uma zona. Agora eu cheguei aqui Batalha Campal, Batalha Campal. Aqui que eu vou usar bastante a mão. Todo filme medieval e série sobre a Idade Média mostra a mesma coisa. Uma cena de batalha medieval, onde ambos os lados saem correndo pra enfrentar o outro em desordem. Aí quando os exércitos se encontram, fica uma zona, um passa o outro, cada um por si. As batalhas tudo louco. Ninguém sabe quem é quem, o comandante no meio do exército inimigo, uma zona que ninguém tinha medo de falecer nessa época, né? A pessoa ia lá, sem amor nenhum, a vida pra cima, correndo, cara, né? De peito aberto. Me pergunta, cara, como que eles conseguiam lutar se ninguém se entendia? É simples, eles não conseguiam, porque não era assim. Na realidade, a guerra medieval envolvia muita estratégia e táticas, e os exércitos era lenta, igual uma moderna, né, cara? Era lento, os caras pensavam em estratégias, uma parte ia primeiro e a outra, a cavalaria depois, os arqueiros por trás, né, cara? Tipo assim, era... Claro, né? Pensado o bagulho, coordenação, né? Em grupos. A batalha medieval era uma... Inclusive no livro do Bernard Cornwell, que eu sempre falo pra vocês, da Crônica de Arthur, ele fala... Nas batalhas que ele mostra no livro, eles ficam, tipo, um exército fica um tempão olhando pro lado do outro, e de repente um joga uma lança pra provocar, um dá uma cuspida pra cima, assim, tá ligado? Ou ficar falando palavrão pro outro lado, tipo, provocando mesmo. É bem interessante, cara. Uma luta de parede de escudos. Eu acho que é muito mais legal, né, cara? Eu não entendo, é muito Hollywood mesmo. Defensivas contra linhas defensivas, que se enfrentavam aí por horas, tentando criar uma brecha no inimigo e assim atacar. Além disso, as batalhas em grande escala eram relativamente raras na Idade Média. E os exércitos estavam mais acostumados aí a cercos e pequenas incursões. Cara, eu vou deixar na descrição do vídeo, agora vai ter que ser aqui embaixo que não cabe mais aqui em cima, o vídeo que eu fiz no Encontro Paulista de Swordplay. Porque mesmo sendo Swordplay... a história não é Senhor dos Anéis, né, cara? Não é aquela batalha bonita, assim, e tudo mais com dragões. É um experimento incrível sobre a realidade das batalhas medievais. Outro mito é que as pessoas não se misturavam, e isso vale aí pros vikings. O povo fica bravo aqui, e fica mesmo, quando eu falo que existiam vikings negros. Provavelmente existiam vikings negros, mas a real é que a Idade Média era essa. Os povos se misturavam sim. Não, a Idade Média não era todo mundo loiro, os vikings eram tudo loiro, ruivo, de olho claro. Não, cara, tinha muita miscigenação na era medieval e também na era viking, cara. Meu, escandinavos, franceses, ingleses, italianos, todo mundo se misturava, né, principalmente com a evolução da Idade Média aí. Quando a galera começou a viajar mais pro Oriente Médio, pra África, pra China, vinha gente de lá, ia gente pra lá.
Você acha que não misturava chinês com africano, com gente da Europa inteira, com japonês, sei lá, cara. Todo mundo se misturava assim como hoje, meu. O ser humano não muda. É a mesma coisa. Já vi um vídeo que ao longo da Idade Média as pessoas se deslocavam, às vezes aí como indivíduo e às vezes como grupos inteiros, igual indo ali pro Oriente Médio, para Jerusalém. Isso muitas vezes ocorria devido aí à guerra e à escravidão, ou por peregrinação, ou ainda as pessoas estavam em busca de oportunidades melhores. As grandes cidades no mundo medieval costumavam ser muito, muito diversas, principalmente as portuárias. Portuárias, né? Por exemplo, Constantinopla, por causa dos vários portos que tinha, você tinha muito, né, comércio, pessoas do mundo inteiro vindo ali pra vender suas coisas, suas especiarias, né? Um jargão, né? Comerciantes do mundo inteiro, com pessoas chegando regularmente de terras distantes. Outro grande mito aí é do cavaleiro medieval bonzinho e o código de cavalaria. Uma das imagens mais populares aí, né? Igual o código de cavalaria, igual o código de samurai, né? Os ambos não existiam, né, cara? Cavaleiro branco, medieval, no cavalo branco, empunhando a sua espada ou a sua lança, seguindo aí estritamente o código de cavalaria, sendo muito cavaleiresco, protegendo as mulheres, os pobres e lutando bravamente, como eu já falei em vários vídeos meus aqui. Isso é o que ele fazia, isso que ele falava no voto dele, né? Quando ele ia virar cavaleiro, ele falava isso no voto dele, mas o que ele ia fazer depois... Embora existia, assim, voto de pobreza, né? Então, voto de não sei o quê. O conceito de honra e tudo mais, isso era um termo em evolução e significava coisas diferentes aí, em momentos diferentes. Alguns cavaleiros escreveram, sim, sobre buscar ideais de honra e tudo mais, das virtudes. Mas o cavaleiro vai ser muito romantizado nos livros e coisas assim depois, né? Mas é melhor você ver um cavaleiro medieval como um soldado, como um homem militar, um cara da guerra, que lutava porque precisava e essa era a sua profissão. E eles faziam o que faziam pelo contexto em que estavam inseridos. Não porque eram bons, né? Fazer aquilo pela grana, tinha alguns cavaleiros cavaleirescos, sim, mas a maioria não era assim, não eram bonzinhos. E existiram eu não sei se bom, depende da tua visão do que seria bonzinhos, né? O que seria bonzinhos, né? Diversas atrocidades na Idade Média. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo aqui sobre os judeus na Idade Média e esse vai dar polêmica, porque é praticamente o fim aí dessa visão do cavaleiro medieval sendo bonzinho e as cruzadas aí sendo boazinhas. Se é que a gente pode falar isso, porque eu nunca vi as cruzadas como boazinhas. Enfim, vamos... Eu gostaria de fazer uns vídeos sobre cruzadas, eu adoro esse tema, cara. Então vê, o oposto, né? Vamos ver uma coisa relacionada. Era amor. Que a igreja medieval era má. Era má, ele juntou e virou amor. O conceito comum, principalmente aí fomentado por filmes, séries de jogos, é que a igreja católica medieval total mal, né, cara? Não muda o fato, de novo, não sei o que ele vai falar aqui, mas não muda o fato de que, óbvio, que teve papas ruins, né, cara? Papas corruptos, papas bizarros, mas não muda o fato também de porque esse é o ponto, né, cara? A gente, quando vai ver sobre a Idade Média, a gente nunca vê as coisas, os lances bons. Ninguém vê sobre o melhor papa da Idade Média, o papa que fez mais bondade. A gente sempre vê o papa que fez mais maldades, né, quando vai pesquisar por algum motivo, né? Enfim. E queimava todo mundo só porque o cara olhou torto pra você. Os papas e os bispos eram uns cuzões e só queriam o mal da galera. Cara, parte disso se deve aí à visão de que a igreja era contra a ciência, contra o progresso em geral e só buscava... É porque eu tenho que falar a verdade pra vocês, o que eu penso, o que eu sei, cara, porque... Falar a verdade pra vocês, eu até gosto da temática da Idade Média mais dark mesmo. Eu gosto de Berserk, eu gosto do bagulho Dark Fantasy mesmo. Eu gosto daquela visão dark da Idade Média. Só que não é a realidade, né, enriquecer, o que também é mentira. É verdade que a gente pode encontrar aí alguns casos de papas e autoridades religiosas que eram corruptas e más até. Mas isso não significa que todos eram assim. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, as pessoas do clero, todos, né? A galera generaliza eram crentes fato, né, cara? sinceros em sua fé e se esforçavam para melhorar a sociedade, principalmente através da caridade e da ciência. Cara, eu vou deixar aqui embaixo. Essa generalização existe até hoje, né, cara? Que nem falar, o Papa da Idade Média era ruim, então todos os papas da Idade Média eram ruins. Um político hoje é ruim, então todos os políticos são ruins, sabe? É aquela generalização que existe. É tudo sobre a caridade. O vídeo também sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários é tudo sobre a caridade. Pô, vídeo de invenções medievais, vídeo das universidades. Vai ter 15 mil vídeos aqui embaixo. É melhor você assistir todos os vídeos do Caverna, que já facilita a minha vida. Última curiosidade: os médicos medievais usavam aquelas máscaras estranhas. Mas aí eu já falei no vídeo lá da Peste Negra. A imagem de um médico medieval usando uma roupa preta, com uma máscara bizarra parecendo um pássaro, um bico de pássaro, e que isso era uma proteção contra a peste negra. Mas a realidade é que ninguém jamais usou esse traje na Idade Média. Essa fantasia aí foi criada no século XVII, de novo, pra ridicularizar a Idade Média. E aí? Não, aí eu já discordo do Caverna. Não é que era feito pra
pra zombar, era uma roupa realmente usada, só que era usada pra peste, só que não era na Idade Média, né? Nossa, curtiu esse vídeo? Então já sabe, curte, comenta e compartilha os vídeos do Caverna aí pra ajudar a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Obrigado por estar aqui comigo até o final, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou! Gostei muito do vídeo dele, foi muito legal, mas assim, cara, como eu já estava esperando, eu pensei antes de gravar o vídeo, falei, o cara tem um nome do canal chamado Caverna Medieval, é óbvio que ele não vai, ele gosta muito de Idade Média, então tem coisa aqui no vídeo que eu acho que ele romantiza um pouco, que ele gosta de Idade Média, que nem eu falei, cara, que dispositivo de tortura, ele fala, tá, isso aqui não existiu, mas não muda o fato de que existiam esses dispositivos, se não esses, existiam outros, ou ninguém viajava, cara, tá, ninguém viajava até dá pra falar, ou todo mundo era sujo e fedido, não muda o fato de que provavelmente uma cidade medieval era bastante fedida, né, cara? Entendeu? Esse tipo de coisa. Enfim, mas o vídeo foi muito legal e tem várias coisas que eu concordo totalmente com ele, né, cara? Foi realmente bem interessante. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre cada um desses temas, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Esse vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.